e talvez possamos começar, talvez para quem não esteve, nós tivemos uma semana a trabalhar em Montemor Novo, um pouco a partir de um enunciado, um conjunto deles do Rogério. É um acento no E. E pronto, se calhar podes falar um bocadinho disso e depois continuamos. Sim, se calhar começar assim pelo convite, não é? Eu começo por integrar estes encontros organizados por Carlos, também por causa da experiência da multiversidade, mas também por causa de um projeto que eu co-organizei em colaboração com a Armazém 22, até um projeto da Ana Carvalho, chamado Unfinished, foi uma Summer School que teve 2 edições. A Fernanda esteve na segunda, a Fernanda Barra esteve na segunda, foi co-organizado também com o Júlio, portanto há sempre uma série de redes também que se mantêm ativas e vivas já há algum tempo. Podes só repetir o nome dessa... O Unfinished, sim. Unfinished. Sim. Que é um projeto que me foi fundado pela Ana Carvalho, que agora está à frente do projeto de editoria no Porto. E eu simplesmente preenchi um esqueleto que já estava feito com uma série de conteúdos. Portanto, a primeira edição foi assim ainda muito experimental e era também, no fundo, servir um propósito muito específico que não era meu, portanto, eu fui convidado e acho que a primeira edição foi assim, no fundo, tentar perceber o que é que faria sentido numa lógica muito abrangente de encontros em todas as áreas performativas. A segunda edição já foi um bocado mais específica e mais afunilada para algo que na altura era a minha investigação em torno desta ideia da multiversidade. Portanto, correspondeu com uma fase em que eu estava a escrever a minha tese de mestrado falhada. Depois resultou numa conferência de performance sobre esse falhanço. Claro, falhaste muito bem. Mas é curioso que há pessoas que acham que esta cena da realidade da ficção é sempre muito interessante, percebem sempre desde o início, e há pessoas que acham, aliás, as pessoas aqui do encontro da semana passada achavam que mas não acabaste a tese, não foi? Não acabei, mesmo verdade. Que ela não foi concluída, portanto, aquilo é mesmo uma série. Mas essa segunda edição foi bastante informante no sentido que me fez também fazer um trabalho, um estudo de observação e daquilo que são outros projetos de investigação, projetos que podem ser escolas ou que não são bem escolas, mas não interessa, portanto, pessoas que se juntam de uma forma independente, mais ou menos fora do contexto académico, às vezes existem ligações, outras vezes não, e que no fundo estejam a trabalhar, algumas delas já há muito tempo, obcecadas com uma pergunta, com uma questão, com uma inquietação, que acaba também por, no fundo, permitir a descoberta de formas diferentes de estarmos juntos, nos encontrarmos, nos convidarmos a estar juntos e a conversar, que era aquilo que na altura me interessava particularmente. E, portanto, 2 ou 3 anos depois, quando o Carlos me convida para integrar este projeto, eu comecei por encontrar uma identificação muito interessante, porque o projeto, a proposta do Carlos também ela própria é uma proposta de, no fundo, elencar e ir ao encontro de pessoas que andam a mexer em matérias parecidas, pelo menos formalmente parecidas, e pô-las a conversar e dialogar umas com as outras num mundo em que isso é cada vez mais complicado e às vezes sabemos que existimos, sabemos que estamos a pensar coisas parecidas, mas depois nunca temos a oportunidade de nos encontrar. Acho que esse é assim, tipo assim, o mais importante e o mais interessante também ali. De repente temos um espaço para parar o que estamos a fazer, que nunca paramos, e permitirmos esse encontro e essa ficção também, que é muito interessante.
E pronto, depois nos últimos anos o projeto foi começando a fechar-se. Foi um projeto que teve uma temporada bastante alargada no tempo, mais focada na ideia de investigação. A investigação essa que às vezes era partilhada sempre em formatos muito circunscritos a grupos de trabalho pequenos, de curta duração, formatos laboratoriais, experimentais, às vezes com uma tentativa de fixação escrita de qualquer discurso, mas que era sempre muito pouco divulgado. E em 2021, portanto, eu faço a tal peça porque achei que era importante obrigar-me a, no fundo, compilar e fazer essa retrospectiva. Pronto, e achei que tinha tanta coisa que achei que o mais interessante ali era, de facto, tudo aquilo que foi cortado, tudo aquilo que veio de fora, tudo aquilo que não interessava, tudo aquilo que foi censurado por mim ou por outras pessoas. E comecei, portanto, a olhar para esta multiplicidade também como uma espécie quase de dark side da universidade, ou da minha relação com a universidade. E acho que neste momento é nesse ponto exato que eu me encontro. Agora, como continuar, aquela performance quase fecharia o projeto, e quando no ano passado o Carlos decide abrir os encontros de escolas para propostas individuais dos seus participantes, eu decidi enviar esta proposta, de ter um espaço para continuarmos a desenvolver projetos de escolas, mas também ao mesmo tempo focar de uma forma mais atenta aquilo que poderá ser o futuro, que é um futuro também curto, portanto existe um horizonte de um ano, a começar agora, para o projeto terminar no próximo ano, e vai acontecer no contexto do Festival Circular em Vila do Conde, em setembro. Pronto, e o que posso dizer? Posso dizer que fui para Montemor Novo com imensas possibilidades de início de discussão, e acho que devo ter ativado aí uma. Havia uma série de textos, havia uma série havia a possibilidade até de falarmos com outras pessoas, dos contextos por onde o projeto tem acontecido. Nada disso foi possível, não só porque passamos metade do tempo a cozinhar. Eu tinha razão. Não, mas nós recebíamos fotografias de tudo a comer quinguinho. Exatamente, sim. Mas as conversas que aconteceram, desculpa, Carlos. Sim. Só para fechar, não tenho assim muito a dizer em jeito de introdução, mas é basicamente isto. Portanto, para mim foi importante o encontro e foi importante também, de repente, temos tido muitas conversas, todas elas foram muito distintas, mas eu acho que todas elas convocaram ou se concentraram na ideia do convite, na ideia do encontro. Que era algo que eu acho que sempre esteve ali, mas que eu nunca tinha isolado como matéria para me concentrar e para refletir sobre. É uma matéria que está sempre poluída e contaminada por tantas coisas que eu nunca me permiti olhar para ela de uma forma isolada e quase laboratorial. Agora vamos olhar para isto e perceber o que isto significa. E acho que é isso que eu levo como eventual maquete de trabalho para o projeto do próximo ano. Mas é só isto, quer dizer, só entre muitas aspas. Podia dizer qualquer coisa. Estava só a pensar que nesta série de encontros foi bastante determinante as condições, em particular do espaço, as condições espaciais do grupo. Sim. E de facto, desta semana que tivemos em Montemor, esteve a chover, éramos uma casa onde ficávamos, não tínhamos estúdio para trabalhar, e a proposta era trabalharmos no pátio da casa, mas estava a chover. Então ficámos dentro de casa e a casa era suficientemente grande para não saturarmos ao fim de 2 dias, mas acho que a cozinha foi um lugar de encontro excelente. Foi, sim, pronto. Acho que é isso. Mas também um pouco a proposta destes encontros é fazer escola fazendo a partir das experiências que as diferentes pessoas trazem consigo.
num sentido muito lato de o próprio encontro permite a partilha. E dessa partilha deriva-se em coletivo. É uma honra ter um conjunto de pessoas disponíveis. Sim, claro. A cozinhar, seja aqui, pronto, não vão depois não sei para onde e têm que vir não sei de onde. Sim. Estão ali, estão disponíveis. Mas a disponibilidade, é verdade que a disponibilidade para a deriva acaba por ser muito condicionada por estas coisas, os pragmatismos do cotidiano. Não é? A maneira como o espaço condiciona as rotinas da partilha no dia a dia é bastante brutal, na verdade, porque a Liliana teve no cabeço do peão, não é? Que foi um espaço em que não passávamos, estivemos sempre no exterior, muito tempo, e aquilo é uma montanha que tomou conta do encontro, de alguma maneira. E pronto, e é interessante pensar como de facto há sempre estas escalas, não é, de força que atravessam os corpos, em particular um coletivo de corpos, e que um coletivo nunca é fechado, não se consegue fechar àquilo que exerce uma força sobre si, e isso depois, como também estamos sempre a falar de encontros que se dão em lugares diferentes, não é? As pessoas viajam todas para ali, e depois de alguma maneira, assim, de facto, essas condições que encontramos que acabam por determinar também a dinâmica do possível e do que se consegue fazer com isso. Pronto. E tem sido assim, e neste caso também teve esta particularidade de ser ficarmos ali dentro da casa, e pronto, acho que também foi consonante com novembro, que agora é Sim. Mas eu acho que o consonante também com outras coisas. Realmente, algumas coisas que foram partilhadas daqui a 3, mas faz a minha apetece falar agora. Uma delas tem a ver com esta ideia de, passarmos muito tempo a cozinhar, não é? E quando penso num momento que foi muito criativo e muito importante para o trabalho que também fui a desenvolver depois, foi a cozinha da Real no Andelado. Os momentos em que nós estamos no laboratório, mas depois paramos, vamos cozinhar todos em conjunto, até que naquelas circunstâncias as pessoas tinham pouco dinheiro, tinham pouco, então a cozinha em conjunto era mesmo um ter de ser, para além de um poder ser. E esse momento em que nós estamos a partilhar um gesto concreto de cozinhar era um gesto, e eu sinto que isso aconteceu aqui também, porque nós não parávamos de discutir, não parávamos de conversar, estávamos a cozinhar, não, era quase como se as duas coisas, estávamos a cozinhar duas coisas, as duas dimensões, estávamos a cozinhar ideias e a fazer aquilo que acontece muitas vezes no início de uma investigação artística, não é? Que é pôr os materiais em cima da mesa e ver o que pode sair, não é? Pôr aquilo que cada um de nós tem e ver o que não é? Agora ainda tem a ver o trabalho da cozinha até a tua apresentação daqui a um ano, não é? Exato. Mas é o inicial, não é? Quantos ingredientes é que há aqui em cada um de nós. E quase que isso reflete também no próprio gesto, que não parava, não era uma coisa, não era uma pausa no trabalho, não era? E aí são processos muito intensos. E eu lembro que nos inícios do Andelado, isso também é muito interessante, porque não é propriamente o trabalho artístico tem muito a ver com isso também, não é ok, agora trabalhamos X a X horas, depois para tudo, depois não. As coisas às vezes entram mesmo assim num fluxo, não é? Quando pode ser demasiado intenso, mas às vezes entra num fluxo que é muito interessante. Tu estavas lá também nessa altura, então é essa. Tem um bocadinho a ver com a questão da deriva. Tu começaste a falar da deriva, mas nós falávamos até durante a residência sobre deriva, não é? Quando falávamos sobre a ideia do Maturana, não é? Não a evolução, mas de deriva, não é? De nós nos desenvolvermos e as coisas acontecerem não por evolução, não por uma direção única qualquer, mas porque encontramos algo no ambiente onde estamos que nos vai constituir e depois, não é? E depois algo que entra também bem em ressonância, o trabalho do Rogério que viu tudo isto, e voltava sempre era vou à tua casa. A ideia da casa. A ideia da casa, portanto, esta performance inicial do vou à tua casa, como se, ok,
faz sentido que nós estejamos a trabalhar isto dentro de uma casa. É como se não saíssemos dessa performance há 20 anos atrás, não é? Exato. Mas já num outro patamar. Sim. É como se as condições da dramaturgia estavam lá todas. Exatamente. Não é? Apesar de ser um acaso, não tivemos acesso a A estudos e frase é tal. uma espécie de refrão das nossas vidas. Como? Parte-me dizer, vou à casa. Ou a tua casa. Pois o título da peça, Em vez de dizer, vou ter aí a casa. Sim, depois e tu lá dentro. Sim, o que aconteceu é que eu nunca tinha feito isto e foi um exercício que tive, quer dizer, não tive. Mas se calhar Permitindo para as fazer. pessoas que não sabem o que é o Vou à Tua Casa, porque Sim, é um trabalho que eu fiz, que é tipo assim, um dos meus primeiros trabalhos, que por acaso também o nosso laboratório agora lamento imenso durante esta semana, que também apareceu o Paulo Fantasma, que foi conhecido com a fase em que eu também frequentava muito o SEI, foi uma peça que também viveu muito da minha experiência de me deixar atravessar este sítio. Na altura não era este aqui, concretamente era na Praça da Alegria. E eu sei que existe uma trajetória que começa nessa peça e que atravessa depois uma série de projetos que foram acontecendo em diálogo com o Vou à Casa ao longo do tempo e que desenvolvem aquilo que eu hoje chamo de diversidade. Mas nunca me tinha permitido fazer esse trabalho. Lá está, academicamente sou uma pessoa muito preguiçosa, ainda não tinha feito o meu próprio state of the art do meu trabalho. E então permiti-me esse exercício. Pronto, nós todos partilhamos qualquer coisa, não é? De uma forma muito livre, não havia aquela coisa. Agora as pessoas foram-se convidando para partilharem qualquer coisa, qualquer inquietação. E aquilo que eu decidi fazer foi quase entrar numa lógica quase meta discursiva em relação ao meu próprio trabalho e à razão de ser para este projeto estar a acontecer agora. E então contei uma historinha que durou a tarde inteira. A historinha desde o Vou à Tua Casa até agora, até à universidade. E de facto, o estar a fazer este exercício num espaço que é um espaço de residência, mas que é um espaço de uma casa, acho que a questão de não termos estúdio que o Carlos referiu, acho que foi absolutamente fundamental. Teria sido muito diferente se tivéssemos de facto um espaço que nos é oferecido enquanto estúdio e de repente a casa era todo um estúdio. Isso é algo que eu sinto que preciso agora de refletir um pouco, que não tive tempo para isso, que é como é que a casa, como é que o espaço de casa pode também ser um espaço de escola. Que era algo já começa, se quiseres falar, fala. Tá? Exato, sim. Que era algo que eu não tinha ainda concebido como uma possibilidade. Portanto, o projeto da Lusa tem coexistido muito numa lógica quase de parasitagem de espaços pré-definidos que podem ou não ser espaços institucionais ou mais ou menos institucionais, mas que têm sempre uma ligação mais ou menos pacífica com o contexto académico. E se não for as universidades, então são espaços que são escolas. O Centro em Movimentos, que cá com o projeto 2020, no Risco da Dança, onde estive na Porta 33 no Funchal, não sendo uma escola, é uma galeria de arte, também acolhe artistas que fazem projetos de investigação, workshops e laboratórios. Portanto, o projeto vai no fundo, vai se localizando em contextos que são contextos de convite. Portanto, não há uma lógica de ocupação, há sempre uma lógica que segue um convite, até agora. No próximo ano também será mais ou menos assim, mas o convite não é um convite que vem agregar uma ideia espacial específica. Portanto, agora tenho que ativar aqui o artista outra vez para perceber como é que construo, como é que edifico esta multiversidade, sendo que ela não está absolutamente dependente de um espaço concreto. E onde é que isso pode acontecer? Acho que esta coincidência de termos habitado e discutido o projeto
num contexto de casa, e apesar de ser um espaço que também tem o seu contorno institucional e é um espaço de residências, para todos os efeitos aquilo era de facto um apartamento, não era, a configuração arquitetónica daquele espaço é de facto a de um apartamento, não é um edifício qualquer que teve outra função no passado e que agora foi remodelado, reconstruído para ter quartos, casas de banho, chuveiros, uma cozinha comunitária. É de facto um apartamento, quer dizer, eu não conheço a história daquele sítio, mas imagino que antes do espaço ter ido para lá, aquilo seria de facto uma casa onde viveram pessoas, não é? E acho que isso foi assim absolutamente fascinante e que eu estou agora com essa vontade de perceber a influência que isso irá ter no curso do projeto aqui para a frente. Não há coincidências. Não há coincidências. É um fenómeno até que me é muito caro, quer dizer, já vem do Vou à Tua Casa. O Vou à Tua Casa era todo um trabalho em cima da ideia de coincidência, a ideia de fabricar coincidências, que é aquela coisa que não se consegue fabricar, quando se fabrica deixa de ser uma coincidência. E a peça sempre existiu muito em cima disso. Eu vou à tua casa, eu vou à casa da Maria João, e de repente retiro um livro bastante da Maria João e esse livro vai coincidir com o que quer que seja que a gente esteja a conversar. Portanto, estamos sempre neste trabalho de produzir coincidências, de criar sentidos mesmo quando eles não existem, eles se já existem num outro limbo qualquer que nós não conseguimos nomear, e é sempre sobre isso. Portanto, o trabalho acontece justamente porque estamos num espaço que é um espaço familiar, não é um espaço que é definido à partida para receber uma performance. E pronto, e se calhar esta multiplicidade também, não posso dizer que terá que ser assim, mas neste momento sinto-me muito interessado em se calhar voltar mesmo à raiz do problema, não é? Que é voltar a 2003, 20 anos, estamos em ano de celebração de 2 décadas. Voltar a 2010 e perceber realmente o que é que está por trás desse meu gesto, dessa minha vontade de ir ter com as pessoas às casas onde elas vivem, e agora com esta multiplicidade que seria a partir de uma coisa, uma realidade muito mais ampliada, não é? Mas eu estava aqui a ouvir-te e estava aqui a sentir que essa coisa do, não sei se eu diria familiaridade, mas qualquer coisa que tem a ver com uma disponibilidade terna de estar com, que lava bastante os papéis de cada um e os assuntos. Sim. Porque uma coisa também que eu sinto é que quando tu levas o teu projeto ou o teu desejo de sacudir, partilhar os teus sonhos com 4, 5, 8 corpos, cada um deles é desassociado a si próprio e pensa, e escreve, e dança, e inventa e por aí fora. À medida que tu te vais largando dos assuntos que trazias, quando tu disseste, eu trazia muitas investigações ou muitos desejos, acabei por só lançar se calhar um. Isso é a grande alegria, porque esse um é, no fundo, é o peneirar de todos esses desejos, quando eles não aparecem forrados de assunto. Exato. Eu desconfio que essa, eu não diria familiaridade, mas também não está a ocorrer outra palavra. Intimidade também não diria, portanto já disse, mas não diria. Já de dizer que o desejo é sempre só um. Qualquer coisa como destapar os diversos bonecos, nós próprios, inclusivamente os diversos bonecos dos temas. Sim. Dos assuntos. Sim. E então passamos a vida a articular assuntos, nunca chegamos realmente a ouvir a raiz do desassossego. E que se calhar nem sequer tem forma, mas que me parece que é riquíssimo e treme, e como dizia a Liliana, também sinto que é muito intenso. É muito intenso estar disponível para aquilo que a gente chama de nada, não é? Para estar realmente disponível. Sim. Porque continuas pulsando, existindo, perguntando, e aos poucos, fio a fio, vão aparecendo se calhar algumas questões que tu consegues ver mais definidas, mas o enfoque do encontro não está no desfiar dos assuntos. Exato. E isso é um outro acesso. E quando tu há bocadinho estavas a dizer, agora vou ter que ativar o artista,
também me deu imensa vontade que me dissesses o que é que isto quer dizer. Não sei. Não sei. Fazer a bricolagem? Sim, se calhar é um bocado isso, é fazer a bricolagem da coisa. É também uma... Então um artesão, não? Sim, um artesão. Quando não disse isto, assim, Faz, tipo, moldar a coisa. Sim. Não é que eu tenha deixado de fazer isso, mas ao lado de mexer uma matéria concreta, por isso é que eu uso a palavra edificar no sentido da construção, pôr uma coisa em cima da outra, que eu acho que tem estado adormecida nos últimos anos, porque tenho estado mais só a pensar. Também é um fazer, eu sei, mas portanto, isto que eu disse é porque temos que usar palavras para dizer as coisas e quando fazemos somos abençoados. Eu, por exemplo, desconfio que se calhar tu estás numa altura da tua vida que pôr uma coisa em cima da outra não é aquilo que tu queres fazer. É capaz. Quem será a tartaruga que aguenta essas coisas todas umas em cima das outras? Sim, eu acho que a nossa residência teve muito isso também, não é? Houve alturas em que de facto estávamos a tentar, enfim, organizar na medida do possível uma certa lógica de continuidade também de procuras e descobertas e às vezes refocávamos numa coisa só, depois a coisa abria novamente. Houve um dia que eu acho que foi crucial, que foi o dia em que trabalhamos mais intensamente com a Fernanda e em que mexemos de facto em matérias específicas do arquivo do meu trabalho. Portanto, eu fiz uma seleção de imagens, depois fizemos um jogo, depois a Fernanda pode explicar. E aí mexemos em matérias realmente, portanto, convocamos fantasmas da trajetória do projeto para entrar para dentro delas e perceber o que é que elas nos querem dizer agora, no momento atual. Isto são exercícios que eu, quando te digo que agora vou ativar muito isto, é porque estes exercícios tenho-os feito de uma forma completamente solitária, de mim para comigo, ou de mim para com os fantasmas que habitam estes sítios para onde eu vou andando e estas coisas que eu vou mexendo. E de repente ter o privilégio de ter 5 pessoas que estão comigo a fazer esse trabalho comigo fez-me descobrir coisas que eu não sabia que existiam sequer no projeto. Pronto, isto assim dito de uma forma muito básica, foi isso que aconteceu e deu-me vontade de facto de regressar a essa pessoa de 25 anos que pega numa mochila e decide para casa das pessoas com imensos assuntos, não é? E depois à medida que o projeto vai percebendo que os assuntos não interessam para nada. Portanto, o ir ter contigo é um assunto possível. Há haver um assunto, é esse, e é isso que vamos conversar. Já, por isso é que talvez isso te pareça uma chave para uma ideia de universidade aberta, plural, múltipla, não é? Sim. Porque... Onde não haja, onde o assunto não seja perda de toque, não é? E que por tua iniciativa se gera uma comunidade. Sim. Gera, seja das 2 pessoas que moram ali naquela casa onde tu entras, ou nas 20 pessoas que tu possas convocar para fazer uma conferência durante um fim de semana num festival. Sim. Seja o que for, não é? Seja qual for o formato. Mas talvez ativar o artista tenha que ver com ter essa iniciativa para criar uma comunidade que partilhe problemas. Qualquer coisa assim do género. Sim. Que atravessa a partilha enfim, problemas que se ativam pelo próprio encontro. Sim. Talvez seja isso. E não seja necessariamente saber comunicar às produções dos festivais. Sim, estamos. Tão bem. Sim. Mais ou menos, sim. Lindo, Só queria acrescentar porque é por causa da questão do plano, né? Ou seja, eu acho interessante esta relação com a ideia do plano, no sentido, sei lá, uma escola de estudo, não é? Tem um programa, se calhar vou falar mais de programa, tem
caminhada, e com outro supostamente iríamos também fazer caminhada, iríamos fazer passeada, havia toda ali uma formulação qualquer, né, que estava mais ou menos prevista, e isto não aconteceu, né, por várias razões. Mas acho interessante, dentro desta lógica da conversa, né, a forma como as coisas mudam de rumo, né, porque uma conversa é sempre também um bocado isso, ninguém conduz, como se uma pessoa está a conduzir uma conversa, então não estamos a ter, se calhar, uma conversa equilibrada, né? Portanto, acho que esta ideia de não condução, né, no sentido de há um espaço de intimidade, de alguma forma, um espaço de troca, não é? Mas depois há uma espécie de mudança de rumo que acontece a partir de quem participa, não é? Quem conversa, dos conversantes, não é? Pronto, eu acho esta ideia da mudança de rumo dentro do programa muito forte, né? Portanto, sobretudo da forma como nós as assumimos, né? Nós nos responsabilizamos por elas, né? E acabamos por ter momentos, não só da cozinha, mas os momentos em que produzimos qualquer coisa mais específica, mais performativa, ou momentos em que a conversa acaba por ser quase como uma prática dominante, né? Torna-se mesmo uma prática, né? Uma coisa que nós praticamos diariamente. Pronto, isto era um aspecto. Depois outro aspecto, estava a pensar, que eu não sei se também já pensaste isso em relação ao outro caso, que tem a ver também com o tempo, não é? Estava a falar de 2003, portanto, estamos a falar de pré-refeição, não é? Estamos a falar de pré-refeição, sim. E, portanto, é um tempo em que se calhar a própria ideia de intimidade com outras nuances, não é? Ou seja, isto que estamos a fazer aqui agora, nesta altura não era possível, não é? Quase um sítio estava possível ao mesmo tempo, desta forma, não é? Agora não é tão fácil, não é? Sim. E acho que, não sei se estas mudanças também tecnológicas que nós tivemos também não foram, de alguma forma, alterando a forma como nós nos reunimos, como nós conversamos, como nós estamos juntos, não é? Portanto, se calhar também pode ser aqui uma outra dimensão da própria evolução do projeto, né? Portanto, em relação àquilo que era o seu tempo inicial em 2003. Sim. Sim, não consigo sequer imaginar o que seria, por exemplo, se já na altura as pessoas não tinham propriamente muito tempo para receber uma proposta que não tem tempo, eu acho que hoje em dia seria ainda pior. Tudo a fugir. Tudo a fugir. Tu não venhas à minha casa. Sim, exatamente. Não, é mais aquela questão de que, por exemplo, nós, enquanto estivemos em residência, nós tínhamos os nossos telefones, tínhamos internet, portanto, estamos em contato com o mundo lá fora, não é? Estamos a existir em mundos paralelos, né? Portanto, neste mundo dos universos também, né? Portanto, nesta altura da volta a casa, estás em casa, estás em casa. Exato. Portanto, tens telefone, portanto, podes telefonar a alguém, mas pronto, se calhar há também qualquer coisa em relação a esta forma de intimidade muito específica, não é? Sim. Isto para mim. Sim. E que eu ia dizer, pode complementar de alguma maneira, estava só a ver-se muito simples, a afinidade entre como-verso, como Carlos começou, e multiverso, a palavra verso. E também uma certa afinidade na proposta de Vou à Tua Casa, com o trabalho da Eleonora Fabião, converso sobre qualquer assunto. Exato. Tem a rua envolvida. Sim. Tem essa disponibilidade para conversar. Sim, antes do Vou à Tua Casa, já a Susana Mendes Silva estava a partilhar o telefone dela para as pessoas que fazerem perguntas sobre o que quisessem sobre a arte contemporânea. Sim. E é curioso também, às vezes, como precisas de algum tempo para te encontrares com essas coisas. Quer dizer, eu encontrei com a Susana Mendes Silva tipo, em 2008, quando o projeto já tinha terminado e de repente percebemos que já estávamos juntos sem saber que estávamos juntos, não é? E ela própria também tem andado a trabalhar muito e a pensar muito sobre como reativar aquelas performances agora e o que é que muda e o que é que não muda, não é? Hoje em dia tu não precisas sequer convidar. Sabes que Susana Mendes Silva tem um Facebook, vais ao Facebook, fazes uma pergunta diretamente
ela não precisa criar um projeto artístico para que isso aconteça, não é? Portanto, sim, Júlio, é algo que eu também tenho andado a pensar, sobretudo porque também me permitia fazer esse trabalho retrospectivo e tenho andado a receber assim, algumas solicitações para fazer reenactments. O Carlos também pode falar um bocado sobre isso agora com a sua experiência na Gulbenkian. E estou assim com alguma dificuldade em perceber se me interessa e é interessado como é que o faço, não é? O meu corpo físico diz-me que eu não quero mais fazer aquilo, que não sinto sequer capaz, nem com energia anímica, nem com, quer dizer, uma série de coisas. Para não falar de coisas aquelas mais elevadas, mais filosóficas, as mais pragmáticas, que é, será que tenho vontade, será que este corpo tem vontade de voltar a fazer aquilo? Não, de todo. Mas se calhar isso tem razões que eu tenho de descobrir porque é que isso está a acontecer. Eu acho que tem a ver com coisas como as que tu acabaste de dizer, não é? E a questão do tempo é obviamente muito importante e foi a cor que a Sofia atribuiu esta semana no sangue, portanto não há coincidências. Está ali escrito. Sim. Esta semana estamos no tempo. Por outro lado, o Rogério também é a pessoa que nunca fez senão o mesmo trabalho. Acho que não é essa. Porque é isso, o tempo não é nada. Não é? Tem muitas estruturas, várias delas são circulares, espiraladas e elásticas. E esta coisa de não conseguirmos fugir de nós próprios faz com que muitas vezes, mesmo, seja pelos modos do fazer, seja por aquilo pela forma que damos aos interesses, aos problemas, às paisagens, recorremos, não é? Recorremos em nós próprios e nesses temas e nesses lugares. Então essa recorrência acho que também faz parte do modo do artista. Sim. Estou a ouvir várias coisas aqui terminando. Essa coisa de não existe coincidência, mas ao mesmo tempo fabricar coincidências. Estou pensando talvez em reconhecer as coincidências ou acolher como tal e isso potenciar, de repente quase revelar caminhos que já estão, né? Pegando uma experiência que nós vivemos, nós não fomos numa camada nós fomos a tua casa, ou seja, fomos a tua matéria, né? Nós é que fomos a tua casa porque nos deslocamos para estar ali disponíveis à tua matéria, né? Por outro lado, nós fomos a uma casa que não era a casa de ninguém, de nenhum de nós, né? E tornamos na nossa casa, provisoriamente, né? Se tornou uma casa nossa, quer dizer, pessoas que se conheciam já todas com diferentes gradações de convívio, de experiências prévias, mas que já tinham algum contato anterior, mas não tinham nunca tido essa experiência de viverem juntas, mesmo do Miriam, da Ariel, né? Então, de repente, ali se materializou provisoriamente uma casa que era nossa e que, enfim, no início nós fomos à tua casa com matéria, mas aí fomos a uma casa, aí essa casa virou a nossa casa. Exato. E aí a tua matéria veio na nossa casa. Exato. Né? Isso tudo, será que não é quase já uma estrutura possível, né? De uma rematerialização desse projeto se resolver acolher radicalmente a própria estrutura que se apresentou? Né? Pode ser. Né? Pois ainda por cima, quando visitamos a tua matéria, né? Especialmente no exercício que a gente fez, né? Do Enzo, que contou um pouquinho, foi pegar nas imagens e depois, resumidamente, o que nós fizemos foi nos dividimos em duplas e o Rogério selecionou um conjunto de imagens que se ligavam, né, ao campo afetivo dele de diferentes maneiras. Algumas eram diretamente imagens de trabalhos anteriores, outras eram referências ou inspirações, ou coisas assim. Cada duplo escolheu uma imagem para trabalhar e para fazer um enunciado das forças que estavam ali presentes.
e depois nós trocamos essas frases, os enunciados, e entre os grupos, então o grupo recebeu a frase de outro e tinha que fazer aquilo acontecer outra vez. Mas isso só como um pretexto para que a gente pudesse flagrar essas forças, essas linhas de força. E essas linhas de força são as recorrências, que o Carlos acabou de falar, né? São questões que, até porque nós depois acabamos até por perceber que algumas delas, particularmente a relação com o tempo, apareceu em todas os mapas, né? Dita ligeiramente diferente, mas de certa forma a mesma, né? Então, como expectações da mesma questão, que não é muito diferente do que aconteceu com essa estrutura do você ir à casa de pessoas, agora nós é que fomos à tua, mas fomos à tua, para isso fomos a uma casa que não era de ninguém e que virou de todos. Tudo isso já é uma estrutura dramaturgica. Exatamente, praticamente já existe a coisa a se fazer, né? Se você quer resolver, pegar nela, não é? Dizer assim, é isso. Também fiquei um bocadinho com os sapatos, com as botas do Juplésio, qualquer coisa que tu pões na malta, porque tu quando fazes um convite, começas logo dentro do convite, né? Antes de ir. Só essa coisa do leve livre, não era? Toda essa bolha de respiração e inspiração para mergulhar. E estou a ver ele lá com as suas botas de caminhada. E arrumou as botas, literalmente. Não, em sentido, quase estava a imaginar também, tipo, várias, sabe, possibilidades do projeto. Um deles seria essa coisa de algo que é apanhado a meio, é apanhado em trânsito e pronto, e afinal de contas, olha, está a chover imenso, ficamos todos aqui. Iam todos, não sei, para uma residência maravilhosa, com não sei o quê, mas afinal está a chover, ficamos aqui e junta-se uma bolha de 5 corpos que ficam intensamente juntos durante uma semana, quando supostamente estavam em trânsito para um outro lugar. Exato. Da mesma forma como fizeste aquela peça com o que falhou, não é? Com que não foi a tese, não é? Também há quase que uma coisa qualquer só com as coisas que nós não fizemos, não é? As voltas que não sabem. Exatamente, o que ficou por fazer. É curioso que no último dia pusemos uma partilha, abrimos a nossa casa a mais pessoas, a mais convidados, que neste caso foi a equipa, ou alguns elementos da equipa do Espaço de Tempo. E de repente houve assim uma espécie quase de uma, não sei se vocês sentiram, acho que não falámos ainda sobre isto, mas tipo fomos almoçar primeiro, não é? Ainda naquela moinha, vamos almoçar fora. Logo almoçar fora de fim de semana da família, fomos ao restaurante da Vega almoçar assim incrivelmente. E depois quando regressámos a casa começamos naquela euforia de limpar, começamos a limpar tudo. Nós vamos receber pessoas, vamos fazer como a nossa casa. Limpamos a casa, arrumamos. Sim. A casa não estava assim, a casa estava muito... Não estava limpa. Não, a casa estava... Pronto, muito neutra. E nós olhamos para a sala meio de ver as pessoas e de repente temos uma sala confortável, portanto, se calhar uma certa decisão. Então, criamos uma ficção que não era daquela que mas na verdade faz parte. Os livros nunca foram. Eu trouxe imensos livros, porque achava que íamos ler imenso. Achava Tinha imensos livros, tinha uma drive cheia de PDFs, tudo que lá andei a ler nos últimos 10 anos, tipo, imensas coisas, tipo, nada daquilo foi lido. Mas de repente, eu e tu fizemos assim, pusemos os livrinhos na estante, o desejo, lá está. O desejo. Mas é engraçado, tens um projeto que desenha minuciosamente tudo aquilo que vocês vão fazer e vão não sei o quê, para lá de França. E depois não vão. Mas não vamos. Mas estão. Não, mas eu penso que isto também é outra coisa. Já te falo. Acho que as pessoas também costumam fazer isso, não é? Quando estão uma semana fechadas em casa, de repente organizam um jantar e recebem pessoas em casa. Sim. Refrescam-se, refrescam o espaço. É só olhar para o bom e Sim.
Vamos Mas antes de tu fazeres um para a tua casa, tu recebeste em tua casa. Portanto, esse movimento também. Sim, eu também recebi, sim. Tu recebeste primeiro. Sim, não, ao contrário. Foi. O receber é a terceira parte, é a conclusão. Sim. Primeiro vão às casas, depois encontro com as pessoas no caminho, nos espaços públicos e depois recebo-as em minha casa. Por causa há esse movimento. Há esse movimento. Também é revisitar e atravessar outra vez. Sim. Por este. E estamos aqui a falar do receber, como é que se recebe. Foi uma das coisas que gerou mais mal entendidos durante essa fase, porque as pessoas imaginavam uma coisa do vou à tua casa, não estavam presas a uma ideia, não sei, provavelmente sabe dos anos 60, eu acho que eu começasse a cortar, ou que eu pusesse a água da banheira a correr até esgotar, e ficavam muito, quer dizer, não todas, mas ficavam muito chateadas quando chegavam à minha casa e viam o campo do Romarinho. Portanto, havia uma expectativa daquele trabalho que é eu vou ver as coisas que normalmente não veria de ti, porque estás a permitir que eu entre no teu espaço de intimidade, no teu espaço doméstico. Portanto, ficavam muito chateadas por não verem roupas espalhadas no chão, por não verem a louça de lavar, por não verem... Ficavam chateadas por haver uma porta de um quarto que estava fechada e no qual elas não podiam entrar. E eu explicava, eu vivo com outra pessoa e eu não posso dar acesso ao quarto dessa pessoa, porque não é o meu quarto. Mas estás a ver a ideia fixa e insuportável do que é intimidade. Pois. Que seca. Pois. Mas que seca, tu tens que ver as meias no chão e... Mas limpar a casa para receber pessoas também faz parte dessa matéria, é igual. Mas eu sinto mesmo que é uma coisa linda. Esse tempo, essa demora e mesmo que fique tudo no mesmo sítio. Sim. Eu normalmente limpo a casa de gatas assim com um algodãozinho. Nada prático, mas adoro. Casa de banho, tudo. Há um alojamento, não é? E uma dedicação e um estar com aquelas cantinhas. Sim, e a comida também foi uma coincidência muito interessante. Sim. Também comecei a cozinhar imenso e fazer coisas com comida por causa do outro casa. Portanto, esta figura do chefe, do for-chefe, também nasce nesse contexto. Mas na altura, quando eu recebia as pessoas, tu experimentaste essa versão, pois eu lembro, foste da minha casa, na Rua do Passeio. Ficaste chateada com o rapaz. Rua do Passeio. O celular. Nunca mais cá volta. Não, mas eu quando decidi oferecer comida às pessoas, não era porque queria dizer qualquer coisa muito importante com comida, porque achei, quer dizer, é um ato de educação. Pronto, isto agora não é como cada qual, não é? Mas para mim era um gesto que fazia parte daquele contexto particular, que é vou-te receber em minha casa, vou-te oferecer alguma coisa, mas não seja porque sei que vais passar aqui 2 horas a apanhar uma seca descomunal do texto que eu escrevi e das coisinhas que eu montei para te mostrar, então pelo menos compenso o teu tempo, a tua disponibilidade, a tua generosidade que estás ali comigo com qualquer coisa que tu comes. Mas pronto, eu acho que cheguei a partilhar isto com vocês. No final as pessoas falam mais da comida do que da peça. E eu confesso que ficava um bocadinho aborrecido, mas depois lá aprendi a. Mas eu preciso de cozinhar pior. Exato, comecei a fazer tipo no doce. Não, por acaso não. Podia ter ido por aí. Mas é essa coisa de partilha absoluta ou imediata da comida, não é? Sim. É uma coisa óbvia de partilha. Sim. Faz parte, quer dizer, eu nem pensei meia vez, quer dizer, foi uma coisa muito natural. É claro que depois comecei a pensar mais do que meia vez, porque tenho que comprar ingredientes e fazer um menu e cozinhar, essas coisas. Pronto. Mas o gesto inicial é uma coisa muito. Lá está, muito de convocar algo para um trabalho que não tem assunto ou cujo assunto é eu próprio. É o ato de receber. Se esse é o assunto, então é em cima desse assunto que eu vou trabalhar. E, portanto, pode-se limpar com um esfregãozinho, não é? Para tirar aquela mancha que é muito feia, não quero que as pessoas vejam, tenho vergonha. Ou preparar uma refeição, um chá, o que quer que seja. Não, é tempo.
Eu acho mesmo que é isso, é dedicação, atenção. Sim. Ó, Rogério, Diz. eu que não sei tudo. Então não posso contar. Olá, Marta. É, Marta. Não, aqui com curiosidade, porque eu não sei o teu trabalho todo, mas quando estavas a dizer que tinhas preparado o texto e essas coisas na parede, isso, podes-me dizer um bocadinho mais. O conceito estava muito nisso de receber, mas também de partilhar o que estavas a aprofundar em termos de conteúdos ou de. Eu estou-me a referir especificamente à terceira. Eu fiz três variações da mesma peça. E elas, as duas primeiras foram progredindo no tempo quase uma lógica de, como a Sofia diria, de sacudir coisas que não interessavam e até chegar a um enunciado, enfim, que fosse o mais próximo da ideia que eu queria trabalhar, que era promover um encontro que fosse o mais real, entre trilhões de aspas, possível. E acho que cheguei a partilhar também com os colegas de residência que, à medida que esse trabalho vai progredindo, eu ia perdendo cada vez mais espectadores, não é? Como é normal. Não é assim muito interesse as pessoas terem tempo comigo sem saber o que é que vai acontecer, sem saber o que é que lhes vou dizer, sem saber o que é que elas têm de fazer, sem saber quanto tempo é que dura, não é? Sem perguntar para quanto tempo é que Ninguém demora. sabia nada. Ninguém, e eu incluído também. Portanto, eu simplesmente eu ia e encontrava com as pessoas e tanto podia acontecer 5 minutos depois de estarmos a ir embora, não nos aguentamos, como podia acontecer, e aconteceu, encontrar de repente uma grande história de amor e vou viver com aquela pessoa para sempre. Pronto, foi um para sempre que durou 2 anos, mas ainda assim foi um para sempre. Mas a terceira parte é quase uma espécie, é curioso que tenhas achado que a terceira parte era a primeira, porque na verdade poderia ser. A terceira parte é quase uma espécie de eu querer fechar, pôr o rabo na boca da pescadinha e ter um momento neste desenho do projeto que pudesse ser também um momento de ok, vamos então agora falar sobre este projeto, referirmos também à história do projeto. E utilizar também uma série de coisas que eu fui reunindo ao longo de 3 anos e transformar isso num dispositivo se calhar mais conferencial, se calhar mais teatral também, sendo que eu escolho como espaço para isso acontecer a minha própria casa, que era o último momento que faltava, não é? Quase como se fosse um passeio ou um percurso na cidade. Há 2 casas, não é? 2 pessoas que se podem deslocar às casas uma da outra. Há aqui um momento no meio em que elas quase se encontram assim num sítio qualquer, numa rua da cidade. Portanto, faltava este momento em que eu não saio da minha casa e tu chegas a tempo e vens tu ter comigo. E quando vens ter comigo, então se calhar, olha, vamos mesmo falar do projeto. É quase como se isto fosse realmente o impulso inicial, não é? E que é interrompido porque tu chegas primeiro, portanto eu não consigo chegar à tua casa porque tu chegaste primeiro à minha. Então, pronto, sou apanhado com a boca na botija. E então tenho que falar, pronto. Portanto, esse projeto era mais peça a peça, tinha uma dimensão mais formatizada, se quisermos, sendo que acontecia num contexto também onde estas questões da familiaridade, da intimidade, da domesticidade, estavam todas lá e a questão era a única peça que tinha um tempo determinado. As pessoas sabiam à partida do tempo que ia demorar, a menos que ficassem muito tempo na conversa durante a parte da refeição que acontecia e então a peça mesmo assim não tinha um tempo certo. Portanto, dependia muito também das relações entre as pessoas e se bebia um bocadinho mais ou um bocadinho menos. Estou só a pensar, a potência que estava a falar num converso e num multiverso. Já tinha uma terceira, mas. Qual é? Com o banheiro. Acho que foi de pão. É, não é? É aquele que partilha o pão. Partilhar o pão. Sim, enfim, cozinhar e oferecer a comida. Não é? Também há uma certa unilateralidade nisso, não é? Mas, por exemplo, estava a pensar no piquenique, no sentido de se toda a gente traz o seu. Sim. Mas já é um outro.
há um regime de partilha em que eu dou-te o meu pão, tu dás o teu pão. Exatamente. E há Também essa experimentei essa versão quando fiquei sem dinheiro. Não, a sério. A peça continuou e então as pessoas traziam os ingredientes. Essa versão durava tipo 7 horas. As pessoas traziam os ingredientes, mas tínhamos que inventar um prato para comermos. Mas eras tu que cozinhavas ou toda a gente cozinhava? Dependia, era quase sempre eu. Mas as pessoas traziam, depois às vezes acontecia, sei lá, das 8 pessoas, 6 trazem cenouras. Era creme de cenoura, com cenoura gratinada, com bolo de cenoura, com sumo de cenoura. Mas estava a pensar também na ideia de polifonia, não é? Enquanto qualquer coisa que não é um regime de vocalização, por exemplo, que acolhe diferentes vozes, e que essas vozes combinam-se entre si, acrescentam umas às outras, mas na condição da escuta. Sim. Ou seja, também é que a polifonia também é um regime de conversação que acolhe, que é diferente do eu agora estou na rua e consigo acolher uma pessoa com quem eu converso sobre qualquer coisa, não é? Mas se juntarem 10 já é todo um outro problema político, não é? A questão da escala e do número traz problemas que são do regime da política, não é? Sim. E a polifonia é uma maneira interessante também de pensar numa conversa a muitas vozes, não é? De como é que isso, porque depois também a polifonia também é marcadamente um regime de ritmos, ou de emergência, ou de criação, construção de ritmo coletivo. E também é uma maneira interessante de pensar então a multiversação. Sim, sim. Não sei se eu consegui fazer a ligação com o que tu estavas a dizer, mas um bocadinho interessante com aquilo que o José falou, tu e também a Carla. Nessa estrutura dramaturgica, não é? Que identificaste como estrutura possível, e nesta ideia de que o José citou-se de o que é isto de fazer 20 anos depois, não é? Aquela peça, antes do Facebook, não é? E esta ideia também de polifonia. Porque quando o José falou disso, eu pensei em algo, fazendo duas coisas. Uma coisa que aconteceu durante a residência, que foi não só a questão da polifonia, mas a questão de poliespacialidade, não é? Multiespacialidade. Porque nós estávamos ali, muito concentrados, mas ao mesmo tempo todos nós tínhamos coisas. É muito difícil, não é? As nossas vidas pararmos uma semana e estarmos só focados numa coisa. E o facto de haver estes meios e facilmente podermos estar a moderar uma conferência, normalmente na casa para uma conferência da Cultura Gesto, ao ter de responder a coisas que tinham ali. E todos nós tínhamos isso. Sim. Não é? E todos nós temos de articular essa necessidade de estar focados neste trabalho que estávamos ali a fazer, nesta escuta, com outros passos que iam entrando, não é? Tu tinhas as coisas a envolver, que tinhas de fazer, eu acho que todos nós tínhamos vários planos nos quais tínhamos de estar atentos ao mesmo tempo. E isso faz-me pensar, esta ideia de uma espécie de poliespacialidade, não é? A dimensão virtual, a dimensão, não é? Real, os corpos, onde estamos, já coexistem. E faz-me pensar também nisto porque uma das coisas que nós falámos lá na residência foi esta, eu partilhei um pouco da minha experiência de não espectadora. Exato. Porque se tivesse comigo há 20 anos atrás, tiveste esta experiência de ter muita gente do universo das artes performativas que sabiam da peça, mas que não quiseram se ter em casa. Mas que aqui estão, acho que só Maria João que... Pois, porque havia essa resistência. Sim, que é uma resistência perfeitamente... Exato. Quer dizer, no início não a entendia, mas depois percebi que ela é perfeitamente plausível. Às
vezes basta colocar-se no papel de quem, É, certo. para mim é quase impossível, mas quer dizer, eu também não sei se eu admitiria que o Rogério Costa viesse a colocar-se. Eu acho que ele deixava também. Eu acho que pessoas da festa, mas eu resisti. Sim, imensa gente resistiu. Eu pensei, bom, se calhar era interessante a pergunta, mas não, é a minha casa. Sim. Eu não quero esse receio também, tu falaste também um bocadinho desse receio. Mas agora, estes 5 anos depois, por causa destes meios e depois da pandemia, eu sinto que a minha casa é privada, mas já tem uma série de outras camadas, não é? É como se já se tivessem aberto outras possibilidades. Sim. Não é? Dessa, não torna a casa pública, propriamente, mas é como se fosse outra. Já foi muito necessária, os outros não, já foi. Também por causa desses meios. Claro, já muita gente viu a tua estante. E aí a casa também torna-se torna-se outra coisa. Na pandemia, muita gente viu os nossos pijamas, não é? De repente. Eu acho que sim. Mas ou aquela então, essa ideia também já se torna a própria ideia de casa já tem uma boa publicidade diferente daquela que tinha há 20 anos atrás. Não é? Sim. Se calhar queria só dizer isto para a quantidade de como é que o espaço se desdobrou. Sim. Como é que o espaço. Como dizia o Jutlâncio, a ideia de integridade é qualquer coisa ou outra, não é? Nós hoje em dia temos uma integridade superficial que é a que podemos ver nas redes e não sei o quê, mas que é uma forma de integridade, não é? É uma forma. É uma forma que não existia antes. Sei lá, se calhar era aquela coisa tipo nas estreias, que nós falamos uns para dizemos assim, 3 baboseiras e pronto. Mas não é. Acrescentar outra coisa também em relação a esta coisa da casa, que é, por exemplo, a minha experiência, eu estou em Portugal há 33 anos, não é? Portanto, houve poucos momentos em que estive numa casa, tipo, na minha casa, não é? Portanto, tenho muita experiência de já tirar casas com outras pessoas, não é? Portanto, também é uma coisa que é cada vez mais comum, não é? Também com a crise da habitação e portanto, já este horizonte dentro da nossa casa, não é? Portanto, de vivermos num sítio sozinhos, parece-me também que é qualquer coisa que começa a ser posta em causa, não é? E é engraçado que também pensar na casa como este lugar também que pode ser um lugar de encontro. No meu caso, aqui onde eu estou, eu vivo muito com estrangeiros, né? Eu tenho aqui dois georgianos, eu tenho um português e 2 georgianos, mas eles vê sempre outras pessoas, né? De outras nacionalidades também, e vão mudando ao longo do tempo, não é? E portanto a casa também, a própria casa, né? Pelo menos a minha experiência tem esta coisa de a própria casa vai sendo habitada também por pessoas diferentes, né? Que deixam também marcas diferentes e que criam relações diferentes. Portanto, há aqui também esta dimensão de quando falas em casa, né? Penso muito nisto, né? Na casa das pessoas que deslocam muito, não é? Ou partilham casa, não sei. Sim. Sim, essas pessoas também, pronto, estás a tocar nesse aspecto das pessoas, e essas pessoas que não queriam receber, ou que não queriam receber, algumas delas diziam, e não tenho nem como dizer. Isso para mim foi assim absolutamente, quer dizer, eu de repente percebi que tinha mais espectadores do que aqueles que eu achava que tinha. Quando alguém vem ter comigo a dizer uma coisa do tipo, eu não quero que tu venhas à minha casa. Eu acho que esta pessoa já está a fazer uma tua casa na cabeça dela, já está a conhecer, está a atravessar pela peça, está a fazer o trabalho que as outras fizeram igual. Está aqui às expectativas, está a prever coisas, está a antecipar coisas. Sim, eu fiz isso. Pois, exato, muita gente. Mas não acho que não era preciso dizer, porque achei que foram uns anos. 2003, 2004, 2005. Está bem, está bem. Sim, pensaste, não posso pagar uma viagem. Não, ainda não havia exigência. E tinha que ser muito associado com um companheiro. Claro, isso é se associar. Exatamente. São muitas coisas, A são muitas intimidade coisas. que é complicado, o que eu imagino é Sim. a possibilidade. São muitas coisas misturadas e eu demorei algum tempo a perceber essas coisas, não é? Não sei se sei delas todas, não é? Mas foi um processo que demorou algum tempo e acho que à medida que eu ia
percebendo melhor essas coisas, a peça também se ia alterando. Eu ia tentando envenená-la ainda mais com essa ideia de que, pois, se calhar a peça é mesmo isto, se calhar o tipo é mesmo literal, vou à tua casa, não é mais do que isto. Não é tipo a ideia poética da casa, não é sobre estarmos próximos e não é sobre a intimidade, não é sobre nada dessas coisas. Quer dizer, é mesmo um gesto absolutamente simples de uma pessoa se deslocar à casa de outra pessoa e essa pessoa receber alguém. E, não sei, agora, voltando à universidade, não sei o que é que isto pode informar, o que é que vai acontecer no próximo ano, mas não sei, agora estávamos a falar disto, estavas a falar que realmente a casa foi tão impactante naquele nosso encontro que se calhar, Juclécia, porque estás aí desse lado e estás mais próximo do contexto circular. Estás a ver criar uma casa para fazer. Pois, se calhar, olha, vamos fazer uma diversidade num daqueles apartamentos que a Câmara Municipal de Conde costuma dar para alojar os artistas durante o festival. É curioso, não há coincidências, Estou a lembrar-me, por exemplo, em 2012, tem assim uma relação, uma proximidade muito grande com o circular, essencialmente com o espectador e com o amigo das pessoas que fazem o circular. Enquanto artista estive lá, não sei, 2, 3 vezes, e há um ano em que o Paulo Vasques me convida para ser o cozinheiro do festival, para fazer o catering para os artistas. E pronto, mas o convite vem carregar também, quer dizer, estou a convidar o chefe Ron, estou a convidar o Rogério, estou a convidar uma pessoa que é artista e que anda a mexer com tudo. Naquela altura era bastante intensa essa minha relação. E perdemos os Juclécia. E aquilo que aconteceu foi que, de facto, isto eu acabei de escrever como possibilidade para a multiversidade. Portanto, a produção do circular, com os contactos que tenho, os apoios que tenho, serve-me um apartamento onde às vezes ficavam também a residir elementos da equipa, quando era preciso ficarem lá, no ponto, os artistas ficavam nos sítios. E o apartamento foi-me dado também como a casa para eu viver. É-me dado um orçamento para eu gerir, são-me dados os contactos dos artistas com quem eu podia conversar antecipadamente, então eu decido, se é um catering, então vou perguntar às pessoas o que elas querem comer, se não gostarem, o que é que te apetece comer, sobretudo quando estás em estreia e assim tudo. Podes ter as tuas preferências, quando estão em estreia estão muito nervosas e só com fruta, sei lá. E esta experiência que começou por ser uma coisa absolutamente funcional, que é eu estou aqui para cozinhar, para alimentar os artistas que estão a trabalhar. Pronto. Mas é evidente que isto depois não é só isto, não é? De repente a casa-restaurante era ponto de encontro, Foste envenenando. Sim, a comida tem esse poder, não é? Tanto pode saciar como pode envenenar. E sim, eu acho que o mais interessante nesta experiência, que eu acho que posso trazer para aqui também, refletindo aquilo que foi a nossa experiência em Montemoro Novo, é que de facto aquele espaço começa a mostrar-se polifónico, pronto, usando a figura do Carlos. Portanto, já não é só uma coisa, até porque ele já não é a coisa para a qual supostamente está a servir. Portanto, aquilo não é um restaurante, é um apartamento da Câmara. E não vive lá ninguém, é mentira, eu não vivo ali, eu estou a viver ali temporariamente, mas não é a minha casa, não é a casa de ninguém, é uma casa de passagem de pessoas, não é? Não pertence a ninguém, pertence a uma figura que é a Câmara Municipal, uma figura abstrata, digamos assim. E de repente o espaço vai ser cruzado por coisas várias e algumas monstruosas e depois dava para mim a fazer pratos inspirados na espécie e a oferecer-lhes quase uma espécie de aqui está, representação gastronómica do teu espetáculo. Isso é engraçado. Sim. E algumas vezes ser bastante inteligente.
Eu acho que consegui, sim, pronto. Eu não conseguia, tirando um outro caso, eu não conseguia ver as peças, não é? Tinha acesso às peças pelas coisas que as pessoas me diziam sobre as peças, não é? Mas algumas eram absolutamente quase formais, não é? Olhavas para o prato e vias mesmo o cenário da peça. Outras eram assim um bocadinho mais específicas. Mas sim, tipo, casa, receber. Falámos muito do encontro na nossa residência, começámos a falar da continuidade. Não sei se tu gostarias de reativar essa conversa, Carlos. Agora não. Ficou um bocadinho. Já não temos tempo, não é? Já penso que vamos fechar primeiro. Fechamos a continuidade. Esse assunto está sempre a ser cancelado. Não sei o que isto significa. Nós falámos sobre isso relativamente aqui. Às escolas. Sim. Começámos com isso, foi logo no primeiro dia. Sim, acho que falei deste sintoma. Sim. A Sofia vai trazer uma citação da Filomena Molda, não vais? Acho que falei deste sintoma de haver muita descontinuidade dos projetos artísticos em Portugal. E das coisas acontecerem e muito rapidamente perderem as condições que existiam, tinham possibilitado a sua existência e o seu acontecimento. E das experiências e do conhecimento que as pessoas vão ganhando com aquilo que fazem, também ficar assim, num não espaço, num não lugar, e não haver estrutura, instituição, projeto de acolhimento também dessas experiências e, no fundo, dando continuidade. Que é uma continuidade que tem que sempre ser por via da transformação dos formatos, não é? Mas é verdade que o esquecimento é assim, uma espécie de... Acho que é um problema grave que nós temos, estrutural em Portugal. Esquecimento. Sim, o esquecimento e a amnésia. Neste sentido, talvez voltando à coisa do reenactment, eu acho que é sempre a recorrência, acho que tem sempre a ver também com o modo como nós a cada vez ativamos e reativamos essas coisas que nos largam, que recorrem, quer que nós queiramos, quer não é? Também a nossa ação é sempre feita acho que falei nisto lá, de inconsciente, subconsciente e de consciente. E de muitos hábitos e padrões e automatismos também aos quais estamos sujeitos, porque é isso que nós somos, de alguma maneira. Mas eu também desconfio que tem um bocadinho a ver com a perspectiva, né? Brincando comigo próprio, com aquilo que o Rogério estava a dizer que eu ia dizer, que a Maria Filomena diz-me primeiro continuar e depois começar. Eu desconfio também tem a ver com a perspectiva, quando tu dizes reativar algo ou voltar ou não esquecer algo, também poderia ser a forma como tu acedes ao acontecer, não ser tão em lufadas, ter mais mesmo por dentro o cheiro do contínuo. Por exemplo, em relação aos escolares que tu convidaste, eu sinto que isso já saiu da tua... Não tens que ser tu a ativar, porque já existe uma disponibilidade. Por exemplo, quando vocês disseram assim, as pessoas que estiveram em Montemor foram, e eu não fui. Não senti nada que não fui, estás a ver? Exatamente. Portanto, o sentimento é assim, as pessoas estão juntas a conversar sobre algo e essas coisas têm uma continuidade. Eu acho que ainda estamos um bocadinho presos aos assuntos. Mais um bocadinho. Mas talvez a minha proposta de repetir encontros, mantendo algumas pessoas dos anteriores e renovando outras, talvez também tenha a ver com essa intuição que é preciso também não ter uma repetição demasiado repetida, mas continuar a repetir com a variação. Mas acho também, tu não sei se não te contradisseste, mas ou se estás a dizer coisas que dizem respeito a diferentes escalas e planos e dimensões, que é também esta necessidade de
das coisas que eu, indivíduo, atravesso, também reexistirem através dos outros e das outras pessoas. Ou seja, das coisas não estarem sempre dependentes de uma só pessoa. E falámos muito disto também relativamente ao modo como, na verdade, a conversa foi em relação ao modo de organização burocrática, legal, logística, das associações, das cooperativas, né, que dão no fundo, figuras jurídicas às atividades que nós vamos fazendo e que muitas vezes o SEM, talvez, se estiver muito agarrado à pessoa Sofia, se a pessoa Sofia não estiver, o SEM não continua. Então, para o SEM continuar, é preciso que não haja demasiada centralidade. Não é? E nós vemos cá em Portugal que é muito comum também nas estruturas de produção artística, as estruturas serem levadas e carregadas aos ombros de uma pessoa ou duas pessoas, e basta essas pessoas desaparecerem ou qualquer coisa acontecer e as atividades ficam por ali, não se envolvem. Então eu acho que o esquecimento também é este, as coisas param, as condições que estavam lá deixam de existir e não há continuidade, não se continua. Dificuldade da transmissão. Sim, seja ela qual for, não é? Mas esta coisa de facto da experiência do indivíduo transmutar-se, transluzir-se, transferir-se, Transladar-se. Sim, mas eu também sinto. Através dos outros, através eu também sinto da que existe- comunidade e do coletivo. Acho que tem muito a ver com isto. Não é? Existe algo que é o que está a acontecer. Se vens com o exemplo do SEM, eu acho que posso entrar aí, porque assim, o SEM não pode estar centrado na Sofia, senão não é o SEM. Agora, a Sofia tem uma especificidade, a Margarida tem outra, a Cristina tem outra. As diversas componentes deste organismo têm todas especificidades diferentes. Eu desconfio que uma coisa é centrar muito numa criatura ou num botão que parece acionar algo, quando afinal não é o botão que aciona, porque o botão não funciona sozinho. Portanto, existe uma coisa de fundo que é o próprio acontecer e depois existem as diversas presenças que estão embebidas desse contínuo, desse acontecer. Sim, mas nem sempre é assim. Não, sim, mas eu também acho que tem a ver com a nossa forma de aceder às coisas. Muitas vezes a forma como nós dizemos que vemos as coisas também as cristaliza. Às vezes dá vontade também de sacudir aquilo que nós dizemos sobre aquilo que vemos. Olha, ontem fui inaugurou um espaço no bairro Alto, que é a Casa do Comum. Sim. Que é esta coisa que esta pessoa que morreu quer dizer, foi um desejo, não é? Mas é um desejo que está a ser materializado por toda uma comunidade. É brutal, não é? É de facto esta continuidade que se dá. Há algo que não se resume a uma pessoa apenas, não é? E que é comunitário e que vive através da forma como atravessa os corpos e é ativado por esse fluxo. E é um bocadinho isto que nós, muitas vezes, cá em Portugal falta, não é? Porque na estrutura, sei lá, não sei, falámos, qual é a contemporânea do Norte? Acho que foi um exemplo de que falámos, não é? Que aquilo acaba o apoio sustentado, já não se consegue fazer mais nada. E depois os projetos param por ali, não é? E depois ficamos ali à espera que aquilo se reative de uma maneira ou de outra. E isto é estrutural, é conjuntural. Mas acho que eu não sinto muito que seja só em Portugal. Porque eu sinto que essa coisa da dependência dos projetos, das candidaturas, é uma coisa, é um assunto. E lá está um assunto, não parece que seja uma coisa muito vibrante. Mas, por exemplo, uma coisa que eu vejo que existe é encontros, conversas, circulações. Tenho ouvido várias pessoas que estão a viver noutros lugares da Europa, já não falo da América do Sul, porque me parece que a América do Sul, o Brasil, que eu conheço melhor, se é que alguém conhece uma coisa tão grande. Tenho várias pessoas que trabalham connosco e que são amigas e que são do Brasil ou da Argentina, e tem realmente em zoom alto um funcionamento mais rizomático, mais interligado, mas a Europa é muito mais segmentada.
E eu sinto muitas pessoas que estão, sei lá, em Berlim, em Montpellier, dizem, é que agora adeus, olha, vou voltar, volta em março, para ver se a gente volta, vamos continuar a ver-nos por Zoom, ou isso, porque lá em Berlim ou em Montpellier não falta ninguém, ou vou ver espetáculos e fazermos essa banalidade lá, mas não há troca, não há efervescência de compensar. Mas também quando, e há muitos exemplos disto em Berlim, as instituições, sejam públicas ou não públicas, por via da cultura de as construir em coletivo, elas acolhem muito mais rotatividade das pessoas que se encarregam de ser responsáveis pelo funcionamento da estrutura. E essa rotatividade permite precisamente que haja. É fruto de uma cultura de representatividade na democracia e permite ao mesmo tempo que, conforme as pessoas se vão renovando nos cargos, respondam muito mais imediatamente ao que são as demandas e as necessidades das comunidades no agora. E isto acontece muito por lá e não acontece tanto por cá. Tu estás a ver mais de fora para dentro, do institucional para o funcionamento. Eu estava mais a falar de lá para fora. Sim, mas falando de esquecimento, é um modo de esquecimento que acontece cá, que é os projetos enquanto estruturas, né? Os projetos de estrutura, de criação de estrutura, ou seja, terem muito frequentemente fins, porque é isso, porque vivem à custa do amor à camisola de alguém e tudo isso. Além da própria. Não sei se já Além da própria negligência com a construção do arquivo, a destruição do arquivo, enfim, de arquivos mais comuns. Foi uma prática, enfim, já estou a ser muito otimista, eu gosto de ser otimista. Com o património, não é? Imaterial, basta não cuidar que o tempo dá conta. O destruir, a entropia que o tempo traz consigo. Fechadas e que não sabem onde é que estão. Sim, o esquecimento também é isso, na verdade. Basta não cuidar que o tempo dá conta. Pois, esqueces realmente das coisas. Estávamos nós com algumzinho em pausa. Aliás, nós estamos depois de ser confrontados com a ideia de que temos que nos esquecer das coisas, que estamos nesta velocidade, isto vai voltar a bater na ideia do que é fazer uma peça de há 20 anos agora, temos o Facebook, temos o Instagram, não sei o quê. Essa velocidade afeta muitas esferas e afeta até aquelas que são mais próximas das tuas coisas, das coisas que tu fazes, não é? Estamos sempre a ser convocados para fazer coisas novas constantemente e não temos sequer tempo, às vezes, de terminar a anterior ou de dar tempo anterior de continuar. Estamos sempre a autopropor-nos a esquecermos dela. Sim. Mesmo que não seja um esquecimento efetivo, mas tens que o operar para continuar. Às vezes a ideia de continuidade depende da ideia de esqueceres o que acabaste de fazer. Depois, ao mesmo tempo, como tu dizias, é essa coisa. Estávamos a falar aqui, que é essa coisa das coisas que não nos largam, não nos deixam esquecê-las, que são muito importantes. E é essa a razão, acho eu, a primeira das razões pelas quais nós voltamos Sim. novos, não é? Voltamos a olhar para aquilo com olhos de hoje, com olhos de agora, com olhos de quem somos hoje. E isso é porque as coisas não. O nosso corpo também não nos deixam assim, esquecer. mas por outro lado também, depois, isso também, esta velocidade toda e estes. Daí também uma certa esquizofrenia dos tempos atuais, não é? Sim. Mas a outra dimensão em relação a isso que estás a dizer é a falta de disponibilidade que o outro tenha para cuidar daquilo que partilha contigo. Eu percebo. Há sempre, podemos falar da disponibilidade do indivíduo, não é? Porque a nossa atenção está tomada por
por estas mensagens que nós saímos do trabalho às 6, não é? Mas às 10 da noite ainda alguém está a mandar mensagens de WhatsApp que nos entram pela casa adentro e, pronto, e essas barreiras diluem-se, não é? Ou seja, a nossa atenção é tomada, mas também a atenção dos outros. Ou seja, também a atenção do coletivo, na capacidade coletiva lá está, de construir memória coletiva, de cuidar da memória coletiva, que também se degrada. Sim. Também se degrada. E, bom, isso também acho que os tempos de hoje estão marcadamente. Não sei também para onde é que estamos a caminhar nesse aspecto, não é? Porque está tudo muito veloz, mas. Eu estou a ver, ainda há bocadinho estava a falar com a Maria João sobre isso. Eu estou a ver o surgimento de uma série de espacialidades, não sei temporalidades, outras que fazem mesmo bom. Então, mesmo em relação à programação das coisas que a gente vai tendo, agora realmente outubro e novembro está um bocado louco, mas porque ainda vem no rescaldo daquilo que tu já tinhas programado. Mas estou mesmo a sentir que se calhar é melhor mesmo espaçar mais e integrar mais, porque há aí qualquer coisa que não tem mesmo a ver com mais e mais e mais e mais e mais. Tem mesmo a ver com a possibilidade de gerir, pensar, deixar elaborar. Há uma grande impossibilidade nos tempos de agora, de lidar com tantos ataques documentais ou de informação, ou seja o que seja. Mas também existe isto parece todo dizer mal, mas também existe uma espécie de uma nutrição de uma atenção que eu tenho que reparar, em que qualquer brilho, qualquer inflexão parece, e dá para ir. Também não se sinto que está aberto também muito mais essa apetência, neste momento, muito mais essa apetência para ouvir um micro-movimento e deixar. Portanto, se por um lado há essa pressa toda, por outro lado também estão a criar-se assim uma espécie de... E eu quero estar com esses... Os miúdos do outro dia da escola do conservatório, com quem temos estado a trabalhar para o coração mal, no outro dia, nos últimos minutos, nos últimos 15 minutos do ensaio, aquilo estava tudo cheio de coisas e a fazer, tudo muito entusiasmado, e a boca sugeriu nada. Sugeriu mesmo, olha, vamos só dedicar estes últimos 15 minutos olha, não sei, olhar pela janela, ver o voltar a cair, ou descansar, ou conversar. E têm 10, 11 anos, mas ninguém foi obedecer. Ninguém foi fazer, ok, vamos ver a gota. Não, a diversidade, uma tinha um lenço e via a transparência da mão, o outro ficou assim com a mão em cima do joelho para aí uns 15 minutos, quieto, com 10 anos. Outras duas a coreografar uma coisa tipo pop. Todos na escola, não há procrastinação. Maravilhosas pessoas. Uma então, se calhar é isso, é também deixar ouvir estas pessoas que se calhar não estão tão dentro ainda dessa fazer criança. Não sei, estava com esta ideia eu acho que para mim é recorrente a ideia de coração-mão, a partir do momento que tu irmos coração-mão, a partir do momento que eu faço isso uma vez com a Sofia, faço. Se eu vou à tua casa, eu vou à tua casa. Yeah. Se progrido na procrastinação, tenho uma escola de procrastinação. Exatamente. Se por aí adiante, não é? Com o lado tenho o I, e o O, e o I, e o I, e o implícito, e o explícito. Pronto, tem assim há umas lenga-lengas, são uma espécie de portais para eu repetir com os encontros que já tive. E eles vêm e voltam. Já não sei. Não acho dramático o esquecimento, quer dizer, o esquecimento acho que tem mais a ver com essa dimensão institucional, dos eixos de reconhecimento que eu acho super válido, que eu também tenho.
conhecimento num nível mais lato, não é? De poder partilhar algum restício e documento que a nós nos afetou. Quem é que se lembra de Lisboa há 20 anos atrás? É que muita gente não se lembra. E como já não vivo nesta cidade, sempre ficava tudo. Até porque tudo que eu me lembro não está a acontecer. Exato. Não lembras de formas muito vívidas, não é? É que não está presente. Há muita coisa que não está presente. Sim, há pessoas que não estão presentes. E não fazendo isto uma questão de nostalgia, por um lado também é uma questão que implica modos de existência e o desaparecimento desses modos de existência. E não fazendo disso um fetiche ou uma questão de nostalgia, esse desaparecimento inevitavelmente tem violências implícitas. Que são as violências que nós conhecemos, dos despejos que estão a acontecer e tudo isso. Mas é isso, o que nós nos lembramos não está aqui para ser visto, desapareceu. E pronto, de alguma maneira a questão é o que é que se faz com essa memória. Eu sou frágil. Pronto, acho que tem mais a ver com uma dimensão de coletividade, de coletivo, de comunidade, do que propriamente memória pessoal. Acho que tem mais a ver com isso, né? E com o que é que os modos de cuidar dessa memória coletiva e desse património material ou imaterial, né? da comunidade, como é que esses modos de cuidar também permitem resistir às violências que de repente vêm do outro lado do oceano e com a força do dinheiro destroem vidas e realidades. Basicamente é isso que estamos a ver. Acho que a questão ética e política aqui é mesmo de resistência, dos modos da resistência, é como é que se resiste. Sim. Não está a ser nada, lá está pela questão, pela via da velocidade, não, porque o dinheiro é veloz, é muito veloz hoje em dia, não é? Hoje em dia a velocidade do dinheiro é a velocidade da luz. Sim. Basicamente é isto. E as escalas regionais, locais, movem-se a outros ritmos e a outras velocidades, daí serem tão facilmente assoberbadas por esta força do capital que vem compra tudo e altera tudo, não é? Então, e depois é isso, se há modos de vida que se desaparecem, são existências, são memórias, são comunidades, são realidades, seja nas artes, seja fora delas, não é? Seja na cultura, seja fora da cultura, seja o que é que isso quer dizer, não é? Mas enfim. Estava a aparecer aqui uma coisa que vem de um outro universo, um universo paralelo no qual eu me mexo também, não é? E que tem a ver com uma troca de mensagens de hoje, assim, uma corrente de mensagens. Porque acho que tem um bocadinho a ver com multicanais. Multicanais, eu sei que nós estamos assim. Sim. Porque pertence a uma comunidade de alimento, pessoas que são muito diferentes umas das outras e que há uns anos têm vindo a confluir. E começou com uma ideia de partilha de excedentes, pessoas que vivem no campo. E há uns meses criou-se um mercado uma vez por mês, que não é um mercado de vendas só, não é? É um mercado de partilha. É a ideia de mercado antiga, de um sítio de... Monta arroz, mais no açúcar. Também se pode vender, mas não, é mesmo quando se chega lá, tu não passas e compras e levas as coisas por casa, tu ficas lá. Sim. E conversas, partilhas coisas, partilhas experiências, é esta ideia de zona de troca e de fazer comunidade, não é? O mercado como uma zona de encontro. E tudo isso à volta de uma ideia de proximidade e de não andar a correr e fazer com aquilo que é suficiente, com o que existe, não é? Pôr em conjunto aquilo que cada um tem.
E hoje surgiu uma mensagem, há a comunidade grande, depois há um núcleo duro que vai tocando as coisas para a frente. Eu faço parte desse núcleo, somos umas 9 mulheres, e houve uma que mudou. Bom, está-se a aproximar o Natal, se calhar nós fazemos só uma vez por mês, se calhar nós fazemos outro no início do Natal. Então é toda uma corrente. Não, eu não quero esse finzinho, não quero isso. Uma vez chega, aquelas 3 horas, uma vez por mês, são 3 horas só, chega, eu não quero esse finzinho. E depois toda a gente a resistir, não, eu não quero participar nisso. São das por ti que a vez começas a fazer um holotipo com fonte helvética. Isso é uma coisa, uma atenção. E houve uma mensagem, porque houve uma mulher que faz mesmo muito, enfim, é assim, produção agrícola assim, dela, mas aquilo dá tantos, é ela e a família toda tanto que ela depois partilha imenso. Ela não é agricultora, mas é mesmo. E ela disse, bom, falaste de colaborar, ela disse, bom, eu neste momento tenho pouca coisa, as minhas obras apeteceram. E até as lojas, não adorei por causa do frio. Viram-se, não é? Eu estava a ler isso e pensei, é neste momento, não é? De sintonia com isto. Ok, as galinhas recolheram-se, se calhar nós também precisamos desse recolhimento, não está a existir sempre, não é? Isto se calhar parece vir assim no livro, não sei se faz sentido, claro que sim. Ok, vamos resistir realmente a esta tendência de frenesim. E também não tem a ver com nostalgias, de voltar a coisas antigas, são as coisas que estão, não é? São tempos que estão. Mas isso é preciso muita atenção. Não é só frenesim, é uma espécie, parece uma espécie de já de caixas que existem para encaixar a alegria do encontro. Uma delas é, por exemplo, dinamizar e fazer mais encontros. Pois. Não! Não dinamize! Não sei, acho que o pessoal vai com essas ideias de... Sim. Sim, desse tempo, não é? É. Desse tempo Que estás a colocar. Por outro lado, é mais gostoso, não é? Porque também, se não se criarem condições para o encontro, hoje em dia as pessoas nem se encontram. Não se sai de casa. Ou cada um anda na sua vida, não é? E cada vez é mais. Ninguém tem espaço para estar atento, Sim. como você estava a dizer. Portanto, se não disseres isto é um encontro, ninguém vai perceber que é um encontro. Portanto, tens que apontar, mas é que é mesmo. Tem que ver com doses, não é? Voltando à coisa da dosagem, que é uma coisa muito importante, não é? Vocês confiam que na malha de que nós vamos sempre, as coisas levam mais tempo do que a gente, entre aspas, está preparado. Mas as coisas que têm que acontecer, acontecem. Levam se calhar 10 anos. A gente um dia vai dar um curso. Eu agradeço muito esse mal. E nem é tão pouco, Sofia. É assim, muito, lamento imenso. Podia ser 5 muito. Podia ser 5 muito, também gostava. Assim, você diz. Não, mas depois também me dá uma outra coisa, que é a cena uma coisa que nós estamos sempre a... Ou nem sequer tomamos conhecimento, ou queremos tomar conhecimento, ou pura e simplesmente não pensamos nisso, que é a cena das estações. A cena das estações também tem enorme influência. Outro dia, num dos grupos onde estou, uma das pessoas dizia: as galinhas no tempo das romãs não põem ovos. E continuam a pôr ovos porque nos dão cenas, mesmas cenas biológicas, também há cenas assim, mais ou menos, não é? Mas biológicas para as galinhas continuarem a pôr ovos nesta altura. E de facto, e então nas artes é terrível, porque a sazão começa a ser É sempre. Ou melhor, nunca é tempo de romãs. Nesta altura, o outono, o inverno, são tudo alturas em que as coisas são mais para. Olha, agora é que há laranja. Pois. Não é no verão. Não são assim. Mas é uma beleza, as coisas que aparecem com frio, as que desaparecem com frio. Nós temos sorte de ter estações do ano. A prática de chegar a este
sentimento, não é? Quando as coisas quando nós próprios achamos que é uma altura de. Mas não, tudo o resto. Portanto, essa inteligência connosco próprios e E com os tempos de recolhimento podem não ser só sazonais, não é? Pode ser um tempo de mediano recolher e um tempo de. Eu estou só a falar de porque sim. Que nos toca a todos, não é? Sim. São estações, mas não estacionamos. Vou anotar essa. Acabamos. Sim. São estações, mas não estacionamos. São estações, mas não estacionamos. Sim. Obrigado, Chamamos todos Marta. Obrigada. Por mais uma conversa. E de cores, em ambos. Não conduzir. O grupo está a documentar isto tudo, depois a gente manda o filme, está bem? Que é para podermos continuar a pensar. Obrigada. Obrigada. Estamos à espera da tua sobremesa. Casa.